tenho a alegria de receber um grande irmão. É muito mais fácil ser complexo do que simples. Alguém que tem feito a diferença na nossa geração. É muito mais fácil um advogado explicar leis para um outro advogado do que explicar leis para um leigo. Porque para um leigo ele tem que ser simples. Marido, pai, pastor, pregador, influencer no YouTube. Tem que ser simples. Ser simples dá trabalho, porque a simplicidade é para todo mundo. O Jesus não era para rico, para pobre, para negro, para branco. Jesus era para todos. E a única forma de ser para todos é ser simples. E Jesus era extremamente simples. E como é que você, na tua originalidade, pode servir ao corpo de Cristo? Olá, seja muito bem-vindo. Que alegria me conectar com você no dia de hoje para juntos falarmos sobre liderança e ministério. Você que está envolvido na igreja local, eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai ser uma grande bênção para a sua vida e para o seu ministério, porque hoje eu tenho a alegria de receber um grande irmão, alguém que tem feito a diferença na nossa geração. Marido, pai, pastor, pregador, influencer no YouTube. Hoje eu tenho a alegria de conversar com o servo de Cristo, pastor Diego Menin. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado por me permitir participar de algo tão especial e relevante que tem um propósito tão nobre. Espero que a gente possa contribuir aí com muitos queridos através de conhecimento e experiências que temos tido ao longo do tempo. Amém, é isso aí. Sabe, há mais ou menos 8 anos nós nos conhecemos e eu me recordo da primeira vez que eu estive na Igreja Lírio e foi uma experiência muito marcante para mim. A atmosfera do culto, como que as coisas acontecem, a liturgia, mas algo me marcou demais, que foi a estrutura das pessoas servindo. Sim. E eu compartilhei contigo, nossa, isso aqui é muito lindo ver as pessoas servindo, tantos voluntários em tantas áreas, e você me disse que todo o serviço do voluntariado gira em torno de uma sigla. Isso. Três palavras. A gente entende que, como diz Abacuque, a visão ela precisa ser escrita, gravada, exposta para que quem passe correndo possa ler. Então a gente entende que a comunicação é importante. Então nós construímos algumas perguntas que na resposta explica o nosso DNA. Então, por exemplo, o que a Lírio, a nossa igreja é? Então a nossa igreja é SIR. S-I-R. Guarda isso, S-I-R. Isso, o S de simplicidade. A simplicidade, ela não é fácil. É muito mais fácil ser complexo do que simples. Eu dou sempre o exemplo de um advogado. É muito mais fácil um advogado explicar leis para um outro advogado do que explicar leis para um leigo. Porque para um leigo ele tem que ser simples. Para um outro advogado ele pode usar os jargões jurídicos tranquilamente. Sim. Imagine um médico explicando uma cirurgia para outro médico. Tudo bem, eles vão rapidamente entender. Para a mãe do paciente, ele não pode usar os jargões complexos, ele tem que ser simples. Ser simples dá trabalho, porque a simplicidade é para todo mundo. Então, Jesus não era para rico, para pobre, para negro, para branco. Jesus era para todos. Sim. E a única forma de ser para todos é ser simples. O problema é que a gente confunde simplicidade com superficialidade. E não tem nada a ver. Então, a gente entende que é ser simples. Então, acreditamos que precisamos ser compreendidos, ter uma linguagem fácil, trabalhar com todo tipo de pessoas e entender que a igreja precisa ser compreendida. Então, a simplicidade, o que não é simples, a gente não faz. O que demora muito tempo para explicar, a gente não faz. O que a gente explica e que nem a gente que está explicando sabe, a gente não faz. Então, é simples. E o I de intensidade. Intensidade fala da energia, né? Então, a energia a gente entende, a nossa doutrina, que Deus se move conforme a nossa fome. Ele diz para Jeremias, buscar-me-eis, me achareis quando você buscar todo o coração. Sim. Eu posso buscar de coração e posso buscar no nível acima, todo o coração. Sim. Então, a energia que eu aplico pode reverter milagres. Então, nós não lavamos roupa suja no altar, não queremos voluntários e servos com uma tromba de elefante, reclamando das suas vidas pessoais, porque quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida de mim. Sim. Não tem mandamento, ame-se, cuide de ti mesmo, preocupe-se com as suas coisas. Então, o I da intensidade. E o R, para fechar o CIR, da relevância. A ideia de que a maior propagação do evangelho não é Instagram, não é banner, não é flyer. São pessoas que, porque foram marcadas, e essa é a relevância, gratuitamente, naturalmente,
inspiram outros através daquilo que Cristo tem feito na vida delas, sem ensaio, sem apelo no púlpito, sem ninguém dizer, você tem que evangelizar, porque tudo aquilo que eu tenho que fazer, o dever supera o prazer. Né? E a relevância não é por dever, é por prazer. Eu falo da obra de Cristo com prazer, eu falo do culto com prazer. Então o CIR, ele é pra gente uma grande ferramenta do que a gente é. Simples, intensos e relevantes. Uau, isso é demais. E é impressionante que se a gente aplicar isso em outras áreas da vida, funciona da mesma forma. Exato. É algo que funciona tanto para você que é um voluntário, como para um obreiro, diácono, presbítero, pastor local, pastor auxiliar. Tudo. Eu acredito que é algo que se conecta muito com a nossa geração, né? Porque é uma geração que precisa de algo simples, que é objetivo, é rápido, a pessoa consegue compreender, é intenso, né? Faz sentido, existe vida nisso, e é relevante, faz a diferença na vida das pessoas. Jesus era isso. Sim. Jesus era simples, ele era cativante com crianças, e criança extremamente sincera. Sim. Se a criança não gosta, ela não gosta. E as crianças, os discípulos tinham muito trabalho, porque em sermões profundos, como por exemplo o Sermão da Montanha, você tem crianças ali aos pés de Jesus interessadas em ficar perto dele. Sim, claro. Então eu imagino a comunicação dele de forma simples. E Jesus era extremamente simples. E era inspirador. Né? Multidões o seguiam no deserto, esqueciam de levar marmita e ele tinha que multiplicar pães e peixes. Imagine uma pessoa saindo para um deserto sem se preocupar que uma hora vai dar fome, né? Eu vou viajar e eu preciso arrumar minha mala. Sim. Eu tô indo atrás de Jesus e eu não tô preocupado. Ele é tão cativante, ele é tão intenso, que eu deixo de me preocupar comigo mesmo, com a minha necessidade, porque eu quero só ouvi-lo. E a relevância é, cada vez mais outras pessoas traziam outras pessoas. E assim é na vida. Por exemplo, um pai que tem uma criação com um filho, e ele não tem uma comunicação simples com o filho. Ele não é intenso na criação. E ele não leva ao filho a relevância de dizer, olha, eu estou aqui por você, você pode confiar em mim. Essa criança ela vai crescer sem se comunicar com o pai, ela não vai ver no pai um símbolo de energia, de disposição, e ela não vai enxergar no pai uma referência para abrir o coração. Então ele não... tudo na vida, profissional, espiritual, sim. O CIR é algo que a gente entende que é muito importante. Uau! E o que eu vejo de muito interessante nisso tudo, Diego, é que hoje, vendo o trabalho que a Lírio tem desenvolvido, o trabalho que você tem desenvolvido, as pessoas podem falar, nossa, mas olha só o tamanho, a proporção. Mas são elementos, valores que você carrega desde quando a Lírio ainda era uma igreja pequena, não é? Exato. Assim, a verdade é que antes de você crescer para cima, você tem que crescer para baixo. Então, quando você vai chamar um engenheiro e você vai dizer, olha, eu quero construir um prédio de 20 andares. A primeira coisa que ele vai fazer é a fundação do solo, a perfuração. Eu digo para você que hoje a gente tem uma igreja grande, mas a gente faz esse trabalho de tijolinho desde sempre, quando o prédio ficava no fundo de uma outra casa, que a outra inquilina pegava a vassoura para expulsar os poucos visitantes que iam, desde quando o banheiro era do lado do púlpito, o irmão ia no banheiro, a gente ficava torcendo para não ser número 2, porque tinha um demônio na descarga, aquela descarga de cordinha, sabe? Sim, sim. É um demônio quando você puxa e quando enche a descarga. Eram 3 cores de cadeira, e a gente eu falava, né, para minha esposa, Carla, se eu passar aqui na rua, eu não entraria aqui. Se eu que sou o pastor, eu tenho essa sensação de que eu não entraria aqui, ninguém vai entrar aqui. Sim. Então, numa época que eu não tinha recurso financeiro, o som era uma caixa de abelha, uma colmeia de abelha, de zumbido. Sim. Igreja quente, ventilador barulhento. Eu falava, eu tenho que investir no que a gente é e aponta para o futuro. E esse talvez seja o grande desafio dos pastores. A gente sempre espera uma capacitação para gerar a mudança, mas a mudança ela começa, depois vem a capacitação. Né? Então alguns falam, olha, eu melhoraria se eu tivesse. E quando Deus me deu o CIR, a igreja era como a terra antes do Gênesis, sem forma e vazia. O meu ministério era sem forma e vazio. Sim. Mas eu entendia que eu precisava fazer o que eu tinha de melhor na época. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho influência, eu não tenho redes sociais, mas eu tenho uma visão. E eu vou pôr no papel e vou fazer. E o CIR começou. Né? Então mudamos. Eu lembro quando eu cheguei na Lírio que eu estava, se cantava muitos hinos da harpa. Sim. Era uma igreja onde você tinha muitas oportunidades,
Porque as pessoas se achavam participantes do culto quando elas falavam. Ok. E quanto menor a igreja, mais necessidade de pessoas falarem. Sim. E aí a gente falou, não, vamos apaixonar, porque onde tiver uma pessoa apaixonada, o lugar é apaixonante. Vamos simplificar, cultos curtos, porque uma igreja que não tem beleza nem formosura, um culto de 1 hora está maravilhoso. Né? Vamos trazer energia, vamos parar de se lamentar no púlpito, tinha muita coisa assim, a pessoa não preparava um sermão legal, então ele queria justificar que ele não teve tempo. Sim. E quem sai de casa não quer saber da sua vida particular, quer ver a sua intensidade. Eu penso que se eu estou disposto a falar, eu tenho algo além do que quem vai ouvir. E a relevância de dizer, olha, as pessoas vai ser tão bom, vai tão bom que elas não vão lembrar que nós temos cadeiras de 3 cores, que nós temos um banheiro do lado do púlpito, que nós temos uma vizinha chata que fica expulsando os visitantes. E assim foi. Mas isso não apareceu. Porque o verdadeiro crescimento, ele acontece no anonimato. Não existe crescimento genuíno com visibilidade. Deus, ele nos esconde para crescer. Quando nós estamos preparados para crescer, Deus nos revela ao mundo. Uau, que lindo. Então, não tenha pressa de fazer o que Deus te chamou, porque Deus sempre vai te esconder para crescer. E esconder não é torturar, é proteger. Porque quando você está com muita visibilidade, você se distrai. Tem ataques, tem dores, tem angústias, tem medos. Então, Deus nos escondeu. E quando ele achou por bem, ele nos revelou. Mas foi decisão dele. Olha, eu acredito que a gente pode explorar mais essa questão de estar escondido. Sim. Porque eu vejo que tem uma carência das pessoas de serem vistas. Isso no ministério, por ser um lugar de exposição, qualquer liderança que você exerce, você tem um tipo de exposição, é um anseio do coração da pessoa, que as pessoas precisam me ver. Mas esse lugar secreto onde você é preparado, trabalhado... Sim. Fala um pouquinho mais sobre isso. Então, existe uma diferença, e a gente vê isso Paulo tratando sobre o poder de que Deus dá o crescimento, mas um planta e outro rega, e Deus dá o crescimento. A gente tem que separar 2 movimentos muito parecidos, com finalidades muito diferentes, que é o enterrar e o plantar. Tanto o enterrar como o plantar, eu abro um buraco no chão, ponho algo lá dentro. Quem vê fazendo não sabe a diferença. Ninguém sabe se eu estou enterrando um cachorro que morreu ou se eu estou plantando uma semente de trigo. Sim. Só eu sei. Eu sei. Ninguém sabe. E qual a diferença? Quem enterra, enterra para não voltar. Quem planta, enterra para voltar um dia. Só que tanto o plantar como o enterrar acontece na escuridão. Sim. O crescimento do plantio é na escuridão. A semente morre, ninguém vê, é um processo dolorido, não tem observação, é totalmente solitário. Sim. O agricultor só vai notar que deu certo quando a semente rompe o solo e vem para a superfície. Mas até lá, já é um processo que aconteceu muita coisa debaixo da terra. Muita coisa que o agricultor, ou seja, o espectador não sabe. Sim. Ele só sabe quando rompe. E essa paciência é importante, porque se o agricultor, ou se a pessoa que está no processo não tiver paciência e arrancar a semente do solo, o processo de crescimento vai ser interrompido. Então, o que eu quero dizer a você é que o momento de ser relevante não é você que define, porque o crescimento quem dá é Deus. Mas a capacidade de entender que a escuridão, ela faz parte do alcance que você vai ter, isso é fundamental. Um casulo, ele só pode ser rompido de dentro para fora. Se você olhar para uma crisálida e falar, nossa, eu tô com dó dessa borboleta, tadinha. Ela já está aí há muito tempo. Deixa eu dar uma força, vou ajudar a romper. Se o casulo for rompido de fora para dentro, a lagarta não vira a borboleta. Então, eu tenho que respeitar a escuridão, fazer o meu melhor, entender que o processo vai fazer. Então, tenha paciência, preocupe-se com a sua autenticidade, originalidade, entenda que os resultados não são compatíveis. O que Deus vai fazer na vida do Lucas, Ele não vai fazer na minha vida e vice-versa. Isso não é uma questão de um melhor do que o outro, é uma questão de multiforme graça de Deus. Sim. Se todos nós fizermos a mesma coisa, há áreas que não serão exploradas, há pessoas que não serão alcançadas, porque a minha comunicação agrada a um e desagrada o outro. A sua comunicação agrada a um e desagrada o outro. Sim. Mas eu não preciso agradar todo mundo, eu tenho que entender qual é o povo que Deus me dará. Esse canal não é para todo mundo, o meu canal não é para todo mundo.
E eu não preciso ficar triste, porque eu nunca vou ser unanimidade. Sim. Mas eu preciso entender qual é o público-alvo. Uau! É tão impressionante isso que você está falando e interage tanto com a vida das pessoas, porque independente do que Deus chamou cada um para realizar, ainda assim você pode ser simples em ter esse relevante dentro do campo que o Senhor te colocou para as pessoas, para alcançar as pessoas que Ele quer que você alcance. E você não sofrer pelo fato de você não alcançar quem outras pessoas estão alcançando, não é? Sim. Eu vejo que tem gente que sofre muito porque, puxa, eu não consigo alcançar aquele público. Mas será que esse público é o público que Deus tem para você? Porque isso fala muito mais de um complexo de inferioridade. Eu digo que quando você tem a necessidade extrema da aceitação plural, esse problema é com você. Sim. Porque uma pessoa bem resolvida, quando é que um profissional é muito bom no que faz? Quando ele desempenha uma tarefa extremamente difícil de uma forma fácil. Quanto mais fácil o profissional desempenha a tarefa difícil, quanto mais simples parece a execução, melhor ele é. Sim. Não é? Então, a questão é que nós, algumas vezes, não sabemos quem nós somos e nem o que carregamos. Uau. Então, nós precisamos que as pessoas nos digam. Então, por exemplo, eu faço o meu programa e eu preciso ligar para 5 pessoas e dizer: o que você achou? É muito bom ter feedbacks. Sim. Mas eu preciso saber o que eu fiz. Sim. Porque algumas vezes as pessoas podem simplesmente, achando que estão me ajudando, me atrapalharem. Eu posso estar num caminho maravilhoso e o cara dizer: cara, você não serve para isso. Os irmãos de Jesus teve 7 irmãos. Jesus nunca fez milagre em Nazaré, o lugar que ele passou mais tempo na vida, e não desempenhou milagres. E ele mesmo disse que o profeta não tem honra na sua casa. Sim. E uma hora os irmãos falaram para ele: Jesus, vai ter a festa da Páscoa. O que você acha de você ir lá se mostrar ao povo? Você precisa ser mais popular. Você não é o grande Jesus? Vai lá. Mas Jesus disse: se vocês quiserem ir, vocês vão. Eu não vou. É como se ele falasse: eu não preciso provar o meu valor para ninguém. Eu sei o que eu carrego. Sim. E eu digo para você que saber quem você é vai definir muito de onde você vai chegar. Por quê? Coisa boa é ter uma cabeça boa. Tudo é aqui a cabeça. Então, saber quem você é, essa aprovação não vai vir. Então, por exemplo, eu vou falar um pouco de igreja. Eu acredito piamente que Deus está em todos os lugares. Então, quando um pastor, ele, por exemplo, espiritualiza a saída de uma pessoa de uma igreja para outra, na minha concepção, ele está cometendo uma heresia. Porque Deus nunca nos deu a obrigatoriedade de sermos fiéis a uma denominação local. A Igreja Universal de Cristo, sim. Eu entendo que existem várias igrejas porque somos pessoas diferentes. Sim. Então, você tem um gosto, eu tenho outro. Então, eu vou buscar uma igreja, não que Deus está. Deus está em todos os lugares. Se ela for bíblica, cristocêntrica, ok. Mas eu vou buscar uma igreja que eu goste. E assim vai ser pessoas que vão entrar na minha igreja e vão dizer: pastor, não gostei. E eu não posso me ofender com isso. Né? Mas qual é o problema? A gente deixa de investir naqueles que gostam do que a gente faz para ficar pistola da vida com os que não gostam. Né? Sim. Gente que a gente se identifica, né? Tem gente que se identifica com a gente. Por exemplo, eu faço um programa, aí eu tenho 10 pessoas que me assistem. E tem 100 que não me assistem. Em vez de eu investir nessas 10, inspirar essas 10, fazer essas 10 gostarem ainda mais, dar feedbacks a ela, trazê-las para o programa, interagir com elas, eu fico dizendo: mas só são 10. Que saco. Podia ser 20, 30 mil, só são 10. Então você que está começando, valorize as poucas pessoas que são fiéis a você. E você vai ver que delas virá o seu povo, a sua igreja, o seu ministério. Você não é para todos, você é para aqueles que Deus te designou. Uau, isso é muito poderoso. Então vocês já sabem, né? Que se você preparar uma reunião esperando 20 e forem 5, invista nessas 5. Exato. Não fica pensando nas 15 que não foram, né? Isso aí. Nossa, mas eu tô chateado, eu tô cansado. Por que fulano não veio? É olhar para quem veio, para quem realmente está te seguindo. Você vai perder as 5 também. Exatamente. Ficar sem ninguém. Exatamente. Diego, se você fosse deixar uma mensagem específica para a pessoa que está envolvida no ministério, seja em qualquer posição, dentro disso que a gente falou, qual que seria, você olhando assim para a pessoa e falando: olha, isso aqui é para você que está envolvido na igreja local? Eu diria a você, primeiro, entenda o que é a igreja. Igreja não tem a ver com prédio, igreja não tem a ver com sistema, a igreja tem a ver com Cristo.
Eu lembro que quando a gente sabe o porquê estamos ali, nada nos abala. A gente não se ofende. É impossível uma pessoa que lembra de Jesus ficar preso em bobagem. Então esse é o primeiro fator. Lembrar o que é a igreja. Eu estou ali por Cristo, eu estou ali para cumprir um ID, eu estou ali porque um preço de sangue foi derramado. Segunda coisa que eu considero importante, olhe para você, veja o que você carrega. A gente hoje vive muito de Instagram e copiar, mas existe uma beleza em você, existe uma beleza de você ser você, o jeito que você fala, o teu cabelo, o tom da tua voz, e como é que você, na tua originalidade, pode servir ao corpo de Cristo. E terceiro, seja uma pessoa solução e não problema. Peça a Deus graça, porque problemas nós vamos ter a vida inteira. Mas sempre haverá uma solução para cada problema que Deus permite a gente passar. Lembre do porquê você está aí. Conheça a sua originalidade e seja uma pessoa solução, que o Espírito Santo faz o resto. Uau, muito bom. Obrigado, meu. Obrigado, viu? E eu quero aproveitar e quebrar aqui o protocolo, pedir a você, que talvez chegou até aqui através do meu canal, das minhas redes, quero que você se inscreva aqui no canal do Pastor Lucas, compartilhe, abençoe, invista. Esse canal tem o objetivo realmente de levar bons conteúdos para você, de trazer um apoio que muitas vezes, dependendo do lugar onde você está, você não tem esse acesso a esse tipo de informação. São assuntos muito seletos que vão favorecer sua vida e seu ministério. Parabéns e sucesso no crescimento do canal, que já é relevante e vai ser ainda mais. Agora, muito obrigado. Deus abençoe, viu? É isso. Deus abençoe a sua vida. Bom demais ter você conectado com a gente nesse vídeo. Como o pastor Diego disse, compartilhe com as pessoas que são especiais para você, que eu tenho certeza que dessa forma você vai ser uma bênção na vida dessas pessoas. E também aqui no canal você vai encontrar um conteúdo para te ajudar a executar com excelência aquilo que Deus te chamou para realizar. E lembre-se, em tudo que você fizer no seu ministério, seja simples, intenso e relevante. Um forte abraço.